Tudo bom? Vamos para mais uma aula de trigonometria, tá bom? Veja só, na aula de hoje a gente vai aprender 3 razões trigonométricas novas: secante, cossecante e cotangente. Por que são novas? Porque até então a gente só tem estudado as razões seno, cosseno e tangente. Vamos fazer uma revisão rapidinho. Dado um triângulo retângulo, e ele é retângulo porque tem esse ângulo de 90 graus que é chamado de ângulo reto. No triângulo retângulo os lados têm nomes especiais, não é isso? Se eu tenho um ângulo reto, o lado oposto a ele é chamado de hipotenusa. Num dos ângulos agudos, se eu adotar o chamado de alfa, o lado oposto é chamado de cateto oposto, e o outro lado é o seu cateto adjacente. Veja só, razões trigonométricas, como razão é a comparação entre duas grandezas, a gente sempre compara dois desses lados, e já estudamos isso nas primeiras aulas, revisando o nono ano, estudamos 3 razões importantes, que são seno, cosseno e tangente, né? Vamos relembrar as fórmulas. O seno de alfa tem fórmula cateto oposto sobre hipotenusa. Alfa está aqui, o seu cateto oposto é B e a hipotenusa é A, portanto fica B sobre A. O cosseno de alfa tem fórmula cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cateto adjacente de alfa é C sobre a hipotenusa, que é AC sobre A. E a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é B, cateto adjacente é C, portanto fica B sobre C. Essas 3 razões já são conhecidas, nós já trabalhamos com isso. Na verdade, já resolvemos inúmeras questões, mas agora a gente vai falar de 3 razões trigonométricas que são novas para a gente: secante, cossecante e cotangente. Na verdade, essas razões trigonométricas são razões inversas dessas que nós já conhecemos, tá bom? Porque olha só, o seno de alfa é a comparação entre o cateto oposto e a hipotenusa, mas eu posso inverter isso, fazer uma comparação entre a hipotenusa e o cateto oposto, que vamos encontrar sua inversa, não é verdade? A mesma coisa acontece com o cosseno e com a tangente. Então eu interroguei aqui secante de alfa. Quem é secante de alfa? Eu vou apagar essa interrogação, porque agora a gente já vai começar a estudar para aprender cada uma delas, tá bom? Minha gente, a secante de alfa é o inverso do cosseno de alfa. Então, onde tem secante de alfa, eu vou colocar 1 sobre o cosseno de alfa, que é o inverso. Se o cosseno de alfa é C sobre A secante vai ser A sobre C. Ou seja, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno. Então, a secante vai ser hipotenusa sobre o cateto adjacente. A mesma coisa vai acontecer com a cossecante. Só que a cossecante é o inverso do seno de alfa. Tá bom? E o seno de alfa é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, a cossecante vai ser hipotenusa sobre cateto oposto. Logo, ao invés de ficar B sobre A, a gente vai ter aqui A sobre B. Tá bom? E a cotangente vai ser inversa de quem? Da tangente, é claro. Ao invés de ter cateto oposto sobre cateto adjacente, a gente vai ter cateto adjacente sobre cateto oposto. Ao invés de B sobre C, o que a gente vai ter aqui vai ser 1 sobre tangente de alfa, que o inverso de B sobre C é C sobre B. Eu vou chamar a atenção de vocês de uma coisa aqui muito importante para a gente, já que a gente já estudou isso anteriormente. Nós vimos lá na segunda relação fundamental que a tangente de alfa pode ser vista como o seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Isso leva a concluirmos que, já que a cotangente de alfa é a inversa da tangente, a gente pode ter também uma outra fórmula aqui bacana que pode nos ajudar. A cotangente de alfa vai ser o cosseno de alfa sobre o seno de alfa. Tudo bem? Bom, então eu apresentei para vocês agora essas 3 razões trigonométricas que são novidades. Não é verdade? A secante de alfa, a cossecante de alfa e a cotangente de alfa. Isso daqui vocês não podem esquecer. Essas 3 fórmulas novas para vocês aqui, tá bom? A secante de alfa é o inverso do cosseno, a cossecante de alfa é o inverso do seno e a cotangente de alfa é a inversa da tangente, tá bom? E da cotangente de alfa a gente chega nessa conclusão aqui, que a cotangente de alfa é o cosseno de alfa dividido pelo seno de alfa, tá bom? Então vamos lá, para fixar melhor isso daqui, a gente vai pular para a lista de atividades. Vocês procuram exercícios simples para fazer e aprimorando, para depois a gente fazer questões mais
um pouco complicados, mas bem elaboradas, tá bom? Então espero que tenha sido claro para vocês, que vocês tenham aprendido essas 3 razões, para mais tarde a gente dar um pulinho melhor no conteúdo, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.